Boa noite, irmãos. Paz do Senhor. Com alegria nós nos reunimos mais uma vez na presença do Senhor para esse tempo de adoração, um momento para a gente falar com Deus, um tempo para a gente ouvir a voz do Senhor, aquilo que Ele tem para falar conosco, para acrescentar no nosso coração, um tempo para a gente estar junto e celebrar a unidade que tem os filhos de Deus, a unidade dada pelo Espírito Santo. É um momento especial para nós, o nosso culto semanal, nosso culto de domingo, esse tempo em que nós nos reunimos em família. Mesmo que a gente esteja separado, a gente está como uma única família, uma família que é a família de Deus, reunido ao redor da mesa do Senhor, para aquilo que Ele tem para ministrar nos nossos corações, aquilo que Ele tem para falar conosco, para trabalhar nas nossas vidas, para nos fortalecer. Deus sempre tem algo para nos acrescentar, sempre algo surpreendente, porque aquilo que vem do Senhor, se realmente encontrar um coração sedento, Ele vai produzir mudança em nós, vai produzir transformação. Então minha oração nessa noite, nesse início de culto, é para que o seu coração esteja preparado, que esse solo esteja preparado para aquilo que Deus tem para fazer na sua vida. Lembrar que quando o Senhor trabalha em nós, vai além daquilo que é ministrado, daquilo que é falado, daquilo que é anunciado, além daquilo que é pregado, além daquilo que é cantado. O Senhor faz mais, o Senhor faz além, o Senhor trabalha em cada um de nós individualmente. Deus quer fazer isso na sua vida, na minha vida, nessa noite. Então eu quero junto com você orar para que a gente possa entregar esse coração, como eu disse, esse solo preparado para ser semeado pelo Senhor, para ser trabalhado pelo Senhor. Amém? Juntos, aonde você estiver, vamos fechar os nossos olhos e vamos nos colocar na presença do Senhor. Pai eterno, nós estamos diante da Tua grandeza. Nós reconhecemos que o Senhor está em todos os lugares e a Tua palavra nos garante isso. Mas nós temos, ó Deus, a convicção de que o Senhor habita em nós pelo Teu Espírito. O Senhor está dentro de nós. E o fato de estar dentro de nós comunica conosco as Tuas verdades, o Teu amor, o Teu cuidado, de uma forma pessoal. É o Senhor falando com cada um de nós, é o Senhor trabalhando em cada um de nós. Se existe, então, Deus, algo que atrapalha, que de alguma forma concorre com a Tua voz dentro de nós, nós queremos nesse momento deixar de lado. Nós queremos agora minimizar as outras vozes para a gente ouvir a voz do Senhor, a voz do Teu Espírito. Não a voz do homem, não a voz que chega no nosso ouvido, mas a voz que fala no nosso coração, que transforma as palavras que a gente ouve em alimento, em sustento, em direção, em consolo, em paz. Que o Senhor faça, então, em nome de Jesus, que o Senhor tome as nossas vidas agora e promova para nós, promova essa transformação em nome de Jesus. Que o Senhor tome, então, esse nosso coração. A nossa entrega, a nossa oração é para deixar esse terreno preparado para o Senhor trabalhar, para deixar para o Senhor fazer, para o Senhor semear, para o Senhor acrescentar em nós, em nome de Jesus. Nós estamos aqui nos nossos lares, muitos estão nas suas casas sozinhos, muitos reunidos em família. Que o Senhor então olhe para cada lar, para cada lugar, para cada espaço e derrame da Tua bênção sobre esses lugares. Que essas pessoas na Tua presença, Deus, sejam agora envolvidas com o Teu amor, com a Tua alegria, com a Tua paz, sejam tomadas agora pelo mover do Teu Espírito. Faz uma obra agora completa, Deus, em nome de Jesus. Abençoa tudo que a gente vai fazer aqui nessa noite, que seja dirigido pelo Teu Espírito. Que o Senhor faça, então, da forma como o Senhor quiser. Que o Senhor opere da forma perfeita. E nós sejamos, ó Deus, como povo, como já declaramos aqui, como filhos assentados na Tua mesa, que nós sejamos sustentados, que sejamos surpreendidos por esse mover do Senhor, surpreendidos pela Tua graça, pelo Teu favor. Toma a direção e faz a Tua obra agora, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Quero convidar você a se colocar em adoração agora diante do Senhor, a se posicionar para louvar o Senhor, para adorar o Senhor, para declarar a grandeza dEle, através da canção, através das palavras, através dos seus lábios. Cada vez que você declara, cada vez que você canta, você está declarando diante de Deus a grandeza dEle, diante do inimigo, ao Deus que você serve, e declarando para você mesmo, para que sua fé seja fortalecida. Então, você, ao cantar,
você está exaltando, você está engrandecendo o nome do Senhor dentro do seu coração, da sua história. Então deixa isso aparecer, deixa isso vir para fora. Quero convidar você a louvar o Senhor, a abrir os seus lábios e cantar e deixar Deus falar com você, Deus trabalhar na sua vida nesse momento tão especial, em nome de Jesus. Amém? Vamos louvar juntos.
nós mais uma vez nessa noite. Engrandecemos o Teu nome, porque o Senhor é digno. Posso sentir a Tua presença aqui, Senhor. Toma as nossas vidas, os nossos corações. Toma as vidas das pessoas que estão nos ouvindo. Dessas que entenderam o Teu recado hoje. De voltar lá na cruz. Oh Deus, que cada um possa sentir o Teu chamado, a presença, o Teu toque, o fogo que vem da Tua parte, Senhor. Incendeia as nossas vidas hoje, com a Tua presença, Deus Altíssimo. Aleluia. Glórias e glórias ao Teu santo nome, Senhor. Tudo isso é para o Senhor, a nossa vida é Tua. Nós vivemos para Ti, para Te adorar, Te exaltar. Aleluia, eu sei que o Senhor está. Oh Deus, que for soberano. Sei que estás aqui. Eu sei, Senhor. Aqui neste lugar. Posso te sentir, Senhor. Posso te sentir. Sonda-me. Sonda-me, Senhor, nessa noite, meu coração. Com Teu amor, enche-me. Preciso, Senhor. Com Teu amor, inunda-me em Tuas águas. Quero mergulhar mais fundo. Quero contemplar Tua presença. É o meu lugar. Nada vai me separar do Teu amor. Do Teu amor. Eu olho para Ti e ao Te contemplar, Sua glória sobre mim transforma-me. Com Teu amor, enche-me.
teu amor é incondicional. E a tua palavra diz que nada pode me separar do teu amor. E eu recebo mais desse amor nessa noite. Eu e todos aqui, todos que estão nos ouvindo, nós queremos mergulhar em águas profundas, Senhor. Porque eu sei que é esse o teu chamado para a nossa vida. Para ter um relacionamento contigo. Um relacionamento contigo, Senhor, profundo. Eu quero ouvir a tua voz, Senhor. Eu quero ouvir a tua face. Eu quero mergulhar, Senhor, nas tuas águas, nas tuas águas. Que você possa fazer desse refrão, desse louvor, a tua oração junto comigo agora. Declara junto comigo. Em tuas águas quero mergulhar mais fundo. Quero contemplar tua presença. É o meu lugar, nada vai me separar. Em tuas águas quero mergulhar mais fundo. Quero contemplar tua presença. É o meu lugar, nada vai me separar. Nada pode separar você do amor do Senhor. Eu quero mais fundo. Quero contemplar tua presença. É o meu lugar, nada vai me separar do teu amor. Do teu amor. O Senhor abençoe a sua vida nessa noite, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Nós temos um Pai, um Deus que nos ama, independente daquilo que nós fazemos, independente daquilo que está no nosso coração. Deus continua nos amando, Deus continua esperando que a gente se posicione para ser alcançado e ser transformado por esse amor. Deus espera que eu e você tenhamos essa experiência de sermos quebrantados e estar na presença dele, e ao sermos alcançados então por esse amor, que a gente possa ser curado, que a gente possa ser sarado nas nossas dores, nas nossas feridas, nos nossos desejos, no profundo do nosso coração. Deus é maravilhoso. Eu quero, junto com você, nesse instante, interceder. Quero colocar em oração as pessoas que nós conhecemos, em especial os nossos irmãos que estão passando por enfermidades, por algumas lutas, dificuldades na saúde. Que Deus esteja cuidando deles. Algumas pessoas que não são diretamente do nosso convívio, mas têm pedido oração para nós, para que a gente possa estar intercedendo diante de Deus, desse Deus amoroso, Deus bondoso, para que elas sejam alcançadas com a cura, com a restauração, com a paz. Então quero, junto com você, interceder agora. Independente de quem são essas pessoas, nós às vezes não conhecemos toda a história, mas nós conhecemos o nosso Deus. Nós sabemos que Ele é poderoso para agir, para curar e para transformar. Então quero, junto com você, fazer essa intercessão agora. Feche seus olhos, vamos orar juntos. Pai eterno, nós nos achegamos com confiança diante do Teu trono, o trono da graça.
a fim de encontrarmos, ó Deus, o favor do Senhor, a tua misericórdia, esse agir em nossa direção, segundo a nossa súplica e o nosso clamor. E nesse momento, ó Deus, nós queremos interceder por todas as pessoas, nossos amados, queridos, que estão passando por lutas, por enfermidades, por dificuldades na saúde, dificuldades que afetaram o emocional, que desestabilizaram esses nossos queridos. E também, ó Deus, incluir nessa oração essas pessoas que têm sido apresentadas continuamente nas nossas orações, que o Senhor conhece cada uma delas, cada história, cada necessidade. Deus, nós sabemos que o Senhor é poderoso para mudar, para transformar, para curar essas pessoas. Que o Senhor é poderoso para visitar nesse instante, nesse segundo, o coração de cada uma delas e trazer para eles esperança, trazer para eles a paz e começar uma cura no coração deles agora. Então nós pedimos ao Pai que o Senhor rompa todos os limites, todas as barreiras e que o Senhor faça essa obra, Deus, pela tua misericórdia, que o Senhor alcance esses corações aonde eles estiverem e inunda esses corações com paz, com esperança, com esse mover sobrenatural do Senhor, em nome de Jesus. Peço que o Senhor opere, Deus, de uma forma tremenda, que o Senhor faça, que o Senhor realize, que o Senhor complete, então, uma obra nessas vidas, que a cura física desses teus filhos, desses amados do Senhor, que aconteça, que toda enfermidade caia por terra e eles sejam plenamente restaurados na tua presença. Nós temos, ó Deus, o compromisso de sempre estar aqui louvando o teu nome, glorificando o teu nome, exaltando o teu nome e reconhecendo que é o Senhor que faz, porque tu és o nosso Deus, o Deus a quem nós recorremos, o Deus diante do qual nós nos prostramos, o Deus que nós amamos, o Deus que nós adoramos. Então, Deus, em nome de Jesus, toda honra e toda glória sempre será dada ao Senhor. No nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é que nós apresentamos os nossos pedidos. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Irmãos, eu quero falar aqui com vocês rapidinho, antes de nós meditarmos na palavra de hoje, num texto que nós vamos compartilhar aqui com vocês. Quero falar com vocês sobre uma proposta que eu apresentei hoje pela manhã na Escola Bíblica Dominical. Nós vamos estar trabalhando durante algumas semanas com um tema que chama Honra ao Outro. E nós vamos, então, trabalhar em várias frentes, não só na Escola Bíblica Dominical, mas nós vamos ter também algumas lives específicas a respeito disso, e nós vamos ter alguns outros momentos para nós crescermos, para nós aprendermos em cima desse tema. Na verdade, esse chamado para esse tempo, que são algumas semanas que nós vamos ter aqui de conversa, que vai terminar lá no dia 19 de julho, que é um dia antes do Dia do Amigo. É um tempo que nós vamos, então, estar conversando a respeito do próximo, a respeito do outro. E nós começamos essa semana, iniciamos a partir de hoje, a falar a respeito do preconceito. Então, nós vamos trabalhar durante toda essa semana a respeito do preconceito. E eu quero convidar você, então, a estar nos acompanhando, estar junto com a gente. Nós vamos divulgar os horários, as atividades, vamos fazer uma série de indicações, vamos postar algumas mensagens, algumas orientações, para que a gente possa estar crescendo nessa caminhada onde considera o outro, onde valoriza o outro, onde a gente se posiciona diante de Deus para ser um canal de bênção na vida do outro. Eu quero convidar você a se posicionar dessa forma. Nós começamos agora, estamos iniciando nesse domingo e vamos até dia 19, então, de julho. Nós vamos, então, falando sobre isso. Independente de a gente estar nas reuniões presenciais ou não, se a gente retomar as reuniões presenciais, independente disso, nós vamos trazer essas orientações e essa temática vai estar presente conosco. E nós vamos colocar aqui para vocês todo o calendário, depois eu divulgo para vocês nas redes sociais, para que você possa acompanhar tudo que vai ser falado, as datas que nós vamos ter os nossos encontros, para a gente estar junto e crescer nessa verdade, né, que é a verdade de honrar o outro, de abençoar o outro, de ter o outro em honra maior, mais elevada do que a nós mesmos. Um desafio que a palavra de Deus nos propõe e eu quero trazer aqui para vocês nesse tempo. Tenho certeza que Deus vai trabalhar na nossa vida e vai nos abençoar grandemente. A gente vai se sentir cada vez mais próximo do Senhor ao seguir essas orientações. Quero iniciar então a nossa meditação dessa noite, essa nossa conversa, nesses minutos, a respeito de um texto que está aqui na carta de Paulo a Tito, uma das cartas pastorais que Paulo escreveu,
aos seus seguidores, aos seus orientadores. No caso aqui ele escreve para Tito, Tito capítulo 2, versículo 11, Tito 2, 11, do 11 até o 14, diz assim a palavra: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Esse texto aqui, ele está dentro de todo um contexto que Paulo está apresentando ali para Tito, falando sobre uma doutrina, a doutrina de Cristo, uma doutrina verdadeira, a doutrina do novo, das boas novas do Evangelho, onde traz ali algumas orientações a respeito de convivência, traz ali um pouco sobre relacionamentos e as formas de relacionamentos que nós temos. Ou seja, um dos grandes desafios para nós é nos relacionar com outras pessoas. A palavra de Deus apresenta isso para nós não como um problema, né, mas sim como um desafio na nossa mudança, para que a gente possa nos relacionar com os outros. E os relacionamentos, eles estão presentes dentro de casa, estão presentes no trabalho, estão presentes na igreja, estão presentes em vários ambientes. Nós estamos continuamente nos relacionando com pessoas, estamos então considerando os outros. E Paulo está então orientando a respeito desses relacionamentos, e ele fecha esse assunto trazendo para nós esse agir de Deus, esse mover de Deus, concluindo então que esse mover em nós nos prepara para a gente viver de uma forma diferente. E isso então marcaria, né, a nossa vida diferente, marcaria os nossos relacionamentos, marcaria a nossa vida, marcaria nosso contato com as outras pessoas. É interessante a gente considerar isso num tempo como hoje. Às vezes a gente tem algumas dúvidas quando nós olhamos para os dias de hoje, ficamos pensando se os dias de hoje eles são mais difíceis do que os dias anteriores, do que o passado, ou se hoje simplesmente nós temos mais informação dos problemas e dificuldades que nos cercam. O fato é que hoje nós somos realmente bombardeados por informações que mostram o quanto que o homem é decaído, o quanto que o homem, de alguma forma, tenta explorar o outro homem, o ódio existente nos relacionamentos, os preconceitos, como nós vamos trabalhar durante esse tempo, durante essas semanas também, esse posicionamento onde o homem acha que o outro precisa ser subjugado por ele e o outro é inferior a ele. Quanto que a gente vê disso? Quanta distorção no coração humano. Nós temos visto isso, e pessoas então se afastando do amor e se apegando ao ódio, se apegando às coisas erradas, às coisas sombrias, e às vezes declaradamente sombrias. Nem sempre é uma confusão, nem sempre é um equívoco, nem sempre é simplesmente uma distorção de sentimentos ou impressão, muitas vezes é uma declaração. Esses dias eu vi uma reportagem que no dia 21 hoje estaria acontecendo nos Estados Unidos a marcha para Satanás. Não dá para imaginar que a figura, a personalidade de Satanás seja algo associado ao bem, de forma nenhuma. Não tem como, né? Não tem como associar isso ao bem. E aí nós vemos pessoas então seguindo isso, pessoas de alguma forma se envolvendo e divulgando e fazendo disso até mesmo uma doutrina. Onde está, né? Esses corações são corações então realmente difíceis, são corações endurecidos, é um tempo muito difícil. O texto que nós lemos aqui mostra então uma conclusão de uma orientação a respeito de relacionamentos e diz que nós deveríamos viver então nesse tempo. Vivamos, ele diz, no presente século, nesse tempo de uma forma diferenciada. Num cenário então difícil, num cenário ruim, num cenário manchado pelo mal, nós viveríamos então de uma forma diferenciada. O texto diz que então a graça se manifestou a todas as pessoas, que então todos poderiam ser salvos, ou seja, a graça mostra um acesso
a presença de Deus para todas as pessoas. Quem tivesse fé poderia se apropriar da graça, quem tivesse fé poderia se achegar, poderia estar junto com o Senhor. Ele mostra então essa abertura do reino para todas as pessoas, que faz então com que nós sejamos mais iguais do que diferentes. Nós somos muito mais iguais porque somos carentes da graça, dependemos da graça. A salvação não vem pelo mérito nosso, então isso mostra para nós esse caminho para nós nos achegarmos a Deus, um caminho onde nós estamos aprendendo a viver de uma forma diferente do mundo. Somos marcados pelos sentimentos do mundo, pelos valores do mundo, mas aos poucos nós somos transformados. O texto diz para nós também, educando-nos para que, a ideia que é transformando em educação, fazendo a gente crescer, para que, renegados em piedade, paixões mundanas, vivamos no presente século. A ideia é que a gente aprenda, então, a viver, que possa, então, como diz o texto, renegar, claramente diz, renegar, deixar de lado as coisas, a impiedade, como diz, aquilo que é característica do ímpio, deixar de lado as paixões mundanas, os desejos, as coisas desse mundo e viver de uma forma diferente. O texto traz santa, justa e piedosamente, uma maneira então da gente viver diferente, ser diferente e de certa forma então a gente manifestar aquilo que nós estamos esperando, manifestar a esperança que nós temos na glória de Cristo, a manifestar a esperança que nós temos de um novo tempo, de uma nova realidade. Ou seja, nós vivemos aqui nesse tempo, nessa terra, nesse presente século, nesse instante, nessa nossa vida, com os olhos no futuro, mas marcando o nosso presente. Diz o texto, então, que nós deveríamos ter um comportamento diferenciado. Mostra, então, que nós seríamos um povo separado por Deus, afinal, foi investido nas nossas vidas para que fôssemos um povo separado por Deus, zeloso de boas obras, que nós tivéssemos, então, um comportamento diferente, que as nossas obras fossem diferentes. Ou seja, um povo com a cara de Deus, um povo que é a família de Deus, um povo que é do reino de Deus, um povo diferente, um povo que contrasta, um povo que se destaca, um povo que anda na contramão do mundo, um povo que causa espanto, que causa admiração pelas pessoas, um povo que leva a luz, como tanto a gente tem declarado aqui, um povo que realmente leva a luz nas trevas, faz a diferença nas trevas. O próprio Senhor diz para nós assim, vós sois a luz do mundo. Não se pode acender a cidade edificada sobre não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. De alguma forma, então, que eu e você tenhamos um comportamento diferente, uma atitude diferente, obras diferentes, que façam com que as pessoas olhem para nós e não vejam o meu nome, o seu nome, mas vejam o Senhor em nós. Uma luz que glorifica efetivamente a Deus. Um povo, então, que zela por isso, zeloso, como diz o texto, zeloso de boas obras. Quando nós fazemos isso, quando nós nos comportamos dessa forma, segundo a palavra de Deus, isso traz luz nas trevas. E se eu quero enxergar bem uma dificuldade, um problema, uma marca, uma mancha, eu preciso colocar luz, e quanto mais luz eu coloco, mais claro fica os problemas. Na escuridão é tudo igual. Não aparece, fica escondido pela sombra, mas quando nós colocamos a luz, quando a luz manifesta, então ela clareia e deixa para nós o entendimento, a percepção, a impressão daquilo que é certo e que é errado. Jesus foi a luz do mundo, é a luz do mundo, nós também somos, como diz o próprio texto, a luz do mundo. Ainda que o mundo nem sempre aceite isso, ainda que nem sempre o mundo esteja participando disso, que o mundo que realmente queira ver essa iluminação, muitas vezes o mundo prefere estar nas trevas. E diz assim a palavra, o julgamento é este, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque suas obras eram más. Cristo como luz, ele trouxe uma manifestação que trazia nitidez do que era certo, o que era errado, o que era bom, o que era ruim.
Mas as pessoas se escondiam porque suas obras eram más e não traziam então a luz, porque a luz estaria avaliando isso. E como diz a palavra, o julgamento é esse. Jesus disse, eu não vim para condenar o mundo, mas eu vim para salvar, e eu estou apresentando a verdade, estou anunciando a verdade, e a escolha é sua, a decisão é sua, não é minha. A decisão é sua. Esse texto diz, o julgamento é este. Que tipo de julgamento que é? O julgamento é a luz veio ao mundo. A luz está ali para iluminar, para deixar claro o problema, para deixar claro as dificuldades, para deixar claro o caminho. E as pessoas então escolheriam isso. Cristo, como luz no mundo, foi rejeitado por muitos que queriam permanecer nas trevas, porque, como diz o texto, as suas obras eram más. Obras eram ruins. A sua forma de se comportar era errada. Nós somos a luz do mundo. Nós somos aqueles que estão seguindo esse ministério de Jesus. Ele passou a responsabilidade para nós. Ele nos enviou ao mundo para sermos testemunhas dessa luz, dessa transformação. Ele nos enviou ao mundo para que a gente pudesse fazer a diferença. E para que não faltasse em nós capacitação nenhuma, nós entendemos que fomos revestidos pelo Espírito Santo. Para que a gente pudesse então fazer a diferença. Acontece que muitas vezes esse efeito não está sendo produzido. Quando Jesus veio ao mundo, ele foi luz, e ao ser luz, ele fez distinção entre aqueles que acreditaram e aqueles que não acreditaram. Ao colocar para mim e para você a responsabilidade de sermos luz, de fazermos então a distinção, de levarmos então essa verdade, e veja, não sou eu que estou julgando, não é você que está julgando, mas é a luz que chega até as pessoas e faz com que as pessoas possam se avaliar. Se essa luz de alguma forma não chega, as pessoas permanecem na escuridão e elas permanecem na ignorância. Se a luz não chega, elas não têm como se avaliar. E é inquestionável que a obra de Deus é perfeita, a obra de Deus é plena. A graça continua salvando todos aqueles que creem. Como diz o texto, a graça se manifestou salvadora a todos os homens e continua então alcançando a todos. O poder de Deus continua se manifestando. Então eu olho para aquela carta que Paulo escreveu a Tito e tento entender nesse plano de Deus, contado ali em poucas palavras, esse plano de Deus maravilhoso, onde envolve eu e você, parece que algumas coisas estão falhando no meio do caminho. E eu não posso dizer que Deus está falhando, é impossível dizer que Deus está falhando, porque, mais uma vez, a obra de Deus é perfeita, a graça continua e o poder de Deus se manifesta. E nós, então, que somos os enviados, nós somos chamados para fazer a diferença. E ainda que a igreja prospere, a igreja cresce, nós estamos aqui porque a igreja cresceu e nos alcançou, porque a palavra nos alcançou, porque essa luz nos alcançou e fez com que eu e você optássemos, eu e você escolhêssemos. Ainda acredito que nós temos uma dificuldade que ainda precisa ser transformada. E se refere então a dois aspectos que o próprio Paulo escreveu ali a Tito. Porque ele falava claramente: renegada a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século, sensata, justa e piedosamente. Mais à frente ele diz: porque nós somos um povo exclusivamente do Senhor, zeloso de boas obras. Eu acredito, irmãos, que nós podemos fazer melhor, não a parte de Deus, mas a nossa parte. Podemos fazer melhor, então, realmente renunciar às velhas práticas e nos apropriar das boas obras. Parece que nesse processo, que é o processo nosso, que é o ponto falho dessa manifestação de Deus, ele pode ser melhorado. Não vou dizer mais uma vez que não esteja acontecendo, que a igreja não esteja avançando, mas nós podemos melhorar. Porque aquilo que Deus fez não pode ser melhorado, mas o que nós fazemos pode ser. E, por exemplo, ao olharmos para as velhas práticas, nós entendemos que é necessário mudar, nós nos arrependemos verdadeiramente dos velhos hábitos, das velhas práticas. Reconhecer o erro, se entristecer pelo erro, abandonar efetivamente o erro. Muitas vezes nós estamos errando e estamos só preocupados com a consequência do nosso erro. Quando nós nos preocupamos com a consequência, nós nos assemelhamos ao ímpio que também se arrepende quando as coisas dão errado. Toma um caminho errado e fala: puxa vida, não deu certo, então se arrepende pelo resultado, por aquilo que não deu certo.
não se arrepende do erro, se arrepende da consequência. E nós somos chamados então a mudarmos a nossa essência e nos arrependemos verdadeiramente das nossas motivações. Nos arrependemos realmente de um coração contaminado. Nos arrependemos das nossas falhas. Nós deixamos de lado as nossas práticas antigas, mas pelas suas motivações, e não simplesmente engessando nossa vida e deixarmos de ter atitudes erradas, mas os motivos. Nós somos participantes de uma nova vida. E para que isso aconteça, para que isso se complete em nós, há necessidade de nós mudarmos o nosso interior. As nossas velhas práticas refletem os nossos velhos gostos e jeitos e manias e valores. Se eu não mudar isso, eu não mudo as velhas práticas. Há necessidade então desse arrependimento completo, não arrependimento da consequência, mas arrependimento da causa. A questão da restituição. Nós queremos consertar realmente os nossos erros, reparar de alguma forma. Temos então um arrependimento tão grande, abandonamos tanto as velhas práticas que de alguma forma a gente querer repor, restituir. Se nós olharmos o exemplo de Zaqueu, que conta na palavra de Deus, aquele publicano, quando ele se arrepende, ele diz: olha, eu vou fazer o seguinte, eu vou dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa eu defraudei alguém, eu vou restituir quatro vezes mais. Ou seja, ele estava tirando dele, daquilo que ele tinha de alguma forma adquirido, para que ele pudesse restituir. A ideia de nós termos uma ação positiva, uma ação de restituição diante dos nossos erros, e não simplesmente um posicionamento passivo, mas ativo. Ter uma vida transformada, como a palavra de Deus diz naquela orientação de Paulo: aquele que roubava, não roube mais, antes faça com a sua mão algo proveitoso para abençoar o próximo. Ou seja, essa transformação é completa, é uma transformação de restituição. Algo que Deus está colocando para nós, dentro dessa ideia de nós abandonarmos as velhas práticas e vivemos então na santidade. E fazemos as nossas escolhas diárias voltadas para a santidade, voltada para aquilo que é correto, para aquilo que é certo. Temos que ser então diferentes desse mundo. Nós precisamos, nas nossas escolhas de todos os dias, nos caminhos que nós tomamos, nas direções que nós tomamos todos os dias, nós escolhemos direções diferentes do mundo. Afinal, como diz a palavra de Deus, nós somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele Deus que nos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Se a gente não for diferente, não seremos luz. Temos que ser então contrastantes e levar efetivamente essa luz. Essa luz então mostra a nossa opção, a nossa escolha, para que nos tornei, como diz Paulo aos Filipenses, irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Nós resplandecemos como luzeiros no mundo. Nós somos chamados para, sim, fazer a diferença, ou seja, para que isso aconteça, somos irrepreensíveis, sinceros, autênticos, num amor verdadeiro, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta. Ou seja, onde nós guardamos tanto a presença do Espírito Santo, a força do Espírito Santo, o mover do Espírito Santo, que nós levamos essa luz, e essa luz vai invadindo então as trevas, essa luz vai ocupando as trevas, essa luz vai expandindo e ela vai trazendo então a clareza das coisas erradas pelas coisas certas que nós optamos, que nós escolhemos. Não é uma declaração, não é uma doutrina de pode ou não pode, mas é uma escolha de vida, um modelo de vida que impacta, que rompe, que traz uma diferença. E aí então as boas obras serão evidentes em nós. Então largamos as coisas erradas, deixemos as coisas erradas, deixemos as velhas práticas e nos apropriemos das boas obras. Afinal, nós fomos preparados para isso. Deus preparou um povo para que ele andasse em boas obras. Ainda que nós saibamos que a salvação não vem de obras, é claro isso, nós sabemos que as obras testificam da nossa mudança. Nós somos crentes da diferença, nós produzimos a diferença. Nós somos diferentes do mundo.
Nós não somos uma figueira infrutífera. Estimulamos então os outros às boas obras porque nós entendemos que nós precisamos caminhar em boas obras. E aí vale eu considerar, eu avaliar na minha vida se essas boas obras elas estão presentes ao ponto de chocar esse mundo perdido. Quando nós falamos aqui, ainda nessa noite, falamos hoje de manhã, no honra ao outro, nós estamos considerando a nossa postura para fazer diferença na nossa sociedade, para fazer diferença no meio onde nós convivemos. Nós temos dentro de nós uma verdade do reino que nos liberta e coloca todos nós como um só povo. Mas isso precisa ser efetivamente vivido. Nós olhamos muitas vezes o mundo querendo trazer esses valores e querendo resgatar os valores de igualdade e nós nos omitimos diante de uma verdade que é presente para nós, que é real para nós, que é a marca do reino de Deus, onde fez de todos nós um só povo. Nós temos que anunciar isso, nós temos que lutar contra isso, nós temos que fazer a diferença aonde nós estivermos, nós temos que iluminar, nós temos que ser a resposta, nós temos que ser a orientação, nós temos que dar o fruto, porque afinal de contas, a videira verdadeira espera que o ramo que sou eu e você produza fruto. Que esse fruto fale de um Deus de justiça, de um Deus de paz, de um Deus de amor e misericórdia, de um Deus que chama todos nós para sermos filhos de um único Pai. Chama todos nós para estarmos juntos na mesma mesa. Chama todos nós pelo mesmo caminho do arrependimento. Ou seja, as nossas obras, a nossa atitude, elas precisam enunciar isso. Elas precisam anunciar isso. Elas precisam exaltar essa verdade. Nós precisamos olhar para fora e não para dentro da igreja. E ver aonde que nós vamos levar essa verdade, como Jesus fez isso no Sermão do Monte, e ele trouxe um discurso que incluía pessoas, que convidava pessoas, que trazia pessoas para dentro. Nós somos diferentes desse mundo. Nós temos valores diferentes desse mundo. Nós somos guiados por valores diferentes. Ou seja, a nossa estratégia, os nossos valores, aquilo que nos apoia, que nos alicerça para a gente fazer a diferença, para a gente anunciar, é diferente desse mundo. Como eu disse, muitas pessoas nesse mundo estão preocupadas com valores que às vezes nós deixamos de lado. A base deles pode ser errada. Isso é um problema. Mas e nós? E nós que temos a base certa, que temos a resposta para tudo, que temos a orientação de Deus, que temos o amor incondicional de Deus que nos alcançou, que temos o discurso perfeito, que temos o discurso da salvação, e nós então? E nós não vamos então levar essa luz no mundo? Nós não vamos então fazer isso? Nós não vamos levar a libertação? Nós não vamos levar a cura, a restauração? Lógico que vamos. Nós fomos trabalhados pelo Espírito e estamos sendo trabalhados para viver nesse mundo, como diz o texto que nós lemos lá de Paulo a Tito, para vivermos nesse mundo, nesse presente século, de uma forma diferente, sensata, justa e piedosamente. Viver sem se contaminar, mas viver levando a luz de forma a representar efetivamente o reino. A representar aquilo que nos uniu ao Pai. Representar o amor, a reconciliação, o perdão dos pecados. Nós somos chamados para fazer diferença. Ainda hoje, pela manhã, quando nós falávamos a respeito do combate ao preconceito, nós comentamos o episódio do avivamento da Rua Azusa. Brevemente nós falamos sobre isso. E foi tremendo a gente considerar o efeito do Espírito Santo ao trazer aquele avivamento, aquele momento tão especial no início do século XX. Um momento especial onde Deus derramou o poder, onde Deus derramou cura, onde Deus derramou esse avivamento, esse fortalecimento. Mas sabe uma coisa que espantava as pessoas? Uma coisa que causava, se a gente pode dizer, escândalo na sociedade?
era a convivência das pessoas juntas, brancos e negros no mesmo lugar. Se não é o poder de Deus, então, para restaurar a unidade, para colocar nós como filhos, debaixo de um mesmo Deus, um pregador negro, usado por Deus, trouxe uma verdade, uma mensagem que proporcionou todo esse mover de Deus. Ou seja, se não é a presença de Deus para a gente romper barreiras que a sociedade colocou, valores que a sociedade está de alguma forma colocando, de alguma forma imprimindo e nós como igreja aceitando, fazendo ainda uma referência a esse episódio da Rua Azusa que durou muito tempo, nós vemos que a própria igreja resistiu. Era um mover de Deus. É inquestionável que era um mover de Deus, que era um agir de Deus. Mas, mais uma vez, Deus rompendo modelos e trazendo luz, para que o comportamento errado, indevido, inadequado fosse avaliado e as pessoas pudessem, então, olhar para dentro de si e fazer sua escolha. Sigo a Deus, sigo a luz ou não. Quando eu e você somos luz, nós vamos levar, então, essa mesma característica. Pelas nossas escolhas, pelo nosso comportamento, pela nossa forma de agir. Nós vamos levar as pessoas a oportunidade de pensar, de refletir se o discurso que nós apresentamos, se o testemunho que nós temos, se as nossas atitudes, se o nosso protesto não é um protesto movido pelo Espírito Santo. Não é algo de Deus. Não é algo para romper a artimanha das trevas e trazer luz. Se eu e você não formos diferentes do mundo e não nos apropriarmos das boas obras e não tivermos então atitudes, não tivermos então comportamentos, se não formos ativos, isso não vai aparecer. Mas se fizermos assim, estamos cumprindo um chamado de Deus para a nossa vida. Porque Jesus fez assim. Porque Jesus fez assim até o último instante, surpreendendo em amor. Rompendo modelos, rompendo barreiras, rompendo preconceitos. Somos chamados para isso. Para a gente ser diferente desse mundo. Para a gente ser parecido com Cristo. Você está aqui para isso. Deus espera de mim e de você isso. Deus conta com a gente. Deus conta que eu e você, nos nossos relacionamentos, a gente faça a diferença. Que a gente possa se posicionar. Eu quero convidar você a abrir seu coração para entregar realmente a sua história, a sua vida. Veja, sua vida, eu digo, os seus dias. Aquilo que você está escrevendo com as suas atitudes. Para que Deus escreva, para que Deus faça, para que Deus realize. Para que Ele faça na sua vida, que Ele faça na sua história, o plano dele se realizar. Ore comigo, feche seus olhos. Senhor Deus, nós nos colocamos diante do Senhor, entendendo que o Senhor traz para esse mundo a luz, como fez através do Teu Filho Jesus, nosso Senhor e Salvador. E como faz, ó Deus, através de nós, quando nós anunciamos a verdade, quando nós testemunhamos da verdade, quando nós temos atitudes que correspondem àquilo que nós cremos, atitudes que representam o Teu reino, atitudes que sim, chocam esse mundo. Essas nossas atitudes, as nossas escolhas, o nosso discurso, a nossa diferença desse mundo se chama luz. Luz nas trevas. Nós queremos ser assim. Queremos que o Senhor brilhe em nós, que o Senhor resplandeça em nós. Portanto, Deus, nós não queremos ficar escondidos debaixo da mesa, mas queremos ser colocados num lugar alto para iluminar toda a casa. Nós queremos, como luz, resplandecer. Queremos sim fazer a diferença, queremos ser ativos. Não queremos viver no anonimato, escondidos, simplesmente aguardando
aquilo que o Senhor tem para nós como presente maior, a manifestação da glória do nosso Deus. Não é isso. Nós estamos sim aguardando, ansiosos por isso. Mas enquanto aguardamos, enquanto esperamos, nós queremos viver nesse mundo de uma forma diferente, resistindo, renegando as coisas desse mundo, as coisas mundanas, as paixões, e nos apegando nas coisas celestes, nas coisas do alto, nas coisas diferenciadas. Nos leva a isso, Deus. Nos ajuda a viver essa verdade. Nos ajuda a viver intensamente isso, Deus. Usa a nossa história, não o nosso momento, não o nosso dia, mas usa a nossa vida para nós fazermos a diferença. Que nós possamos, ó Deus, nos entregar à causa do Senhor, a esse plano. Entendendo que a solução está no Senhor, que a resposta está no Senhor. Mas queremos ser ativos. Queremos ser luz. Queremos fazer a diferença. Abençoa, Pai, a nossa vida, as nossas escolhas, as nossas decisões, a nossa casa e a nossa família, para que se complete esse plano, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe grandemente a sua vida, fortaleça a sua jornada, a sua história, e eu vou me encontrar com você durante essa semana. Nós vamos estar juntos, e o nome do Senhor vai ser exaltado, vai ser glorificado, e nós vamos caminhar para fazer a diferença, em nome de Jesus. Deus fortaleça a sua casa.